Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar uma matéria do jornal de esquerda Financial Times que, quem diria, está detonando o governo Lula sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. O jornal fala de uma ofensiva diplomática desesperada do governo brasileiro para evitar que um juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja alvo de sanções americanas. A história revela tensões políticas, acusações de censura e até o envolvimento de nomes como Jair Bolsonaro e Elon Musk. E mais, será que essa crise está distraindo o Brasil de problemas reais, como desigualdade e desemprego? Pega um café ou um chá, porque o café tá caro, se acomoda e vamos destrinchar essa trama que pode mudar o jogo nas relações internacionais. Adão e Eva, no paraíso. Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuk, pesquisas de opinião. Segundo o Financial Times, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em uma corrida contra o tempo para impedir que os Estados Unidos apliquem sanções contra Alexandre de Moraes, um dos juízes mais influentes do STF. Por quê? Moraes lidera investigações explosivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe de Estado para se manter no poder após perder as eleições de 22. Essas investigações, junto com decisões de Moraes para suspender contas em redes sociais, como o X e a Rumble, geraram uma onda de críticas. De um lado, progressistas no Brasil veem Moraes como um herói que protegeu a democracia, especialmente após os chamados atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. De outro, conservadores, incluindo aliados de Bolsonaro e outros que sequer gostam tanto do ex-presidente, o acusam de censura e abuso de poder, alegando que ele ameaça a liberdade de expressão. O Financial Times revela que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, jogou lenha na fogueira. Em 22 de maio, durante uma audiência no Congresso, ele disse que sanções contra Moraes estão sob revisão e que há uma grande possibilidade de que sejam aplicadas. Essas sanções seriam baseadas na Lei Magnitsky, uma legislação americana que pune autoridades estrangeiras por corrupção ou violações de direitos humanos, congelando seus ativos nos Estados Unidos e proibindo sua entrada no país. Rubio não está sozinho. A congressista republicana Maria Elvira Salazar, da Flórida, confirmou ao Financial Times que está em negociações com o governo Trump, que parece, sem dúvida, receptivo à ideia de sancionar o juiz brasileiro. Por trás dessa pressão estão grandes empresas de tecnologia, como o X de Elon Musk e a plataforma Rumble, que acusam Moraes de tentar controlar conteúdos de forma autoritária. Eles alegam que o juiz emitiu ordens judiciais secretas contra empresas americanas, impactando até cidadãos dos Estados Unidos. O advogado Martin De Luca, do escritório Boies Schiller Flexner, disse ao Financial Times que Moraes está tentando entrar pela porta dos fundos, contornando o governo americano. Essa narrativa tem ganhado força em Washington, especialmente entre republicanos aliados de Trump, mas também recebe o apoio de muitos democratas. E quem está liderando essa campanha nos Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e deputado federal licenciado e autoexilado. O Financial Times entrevistou Eduardo em Washington, onde ele afirmou com confiança que há 85% de chance de sanções contra Moraes. Ele chegou a dizer: "Se eu tivesse que apostar minha casa nisso, eu apostaria." Eduardo argumenta que seu pai é vítima de perseguição política e que Moraes representa uma ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Mas a coisa ficou ainda mais quente. Na semana passada, Moraes abriu uma investigação criminal contra Eduardo, acusado de obstrução da justiça e tentativa de minar o Estado de Direito.
Eduardo reagiu ao Financial Times dizendo que essa investigação só prova suas denúncias. Segundo ele, Moraes age como vítima e juiz ao mesmo tempo, algo que, em suas palavras, só acontece em uma ditadura. O jornalista conservador Paulo Figueiredo, que se mudou para Miami há mais de 10 anos, reforçou essa visão, dizendo que as sanções são necessárias para salvar a liberdade de expressão e garantir o devido processo legal. Um dos capítulos mais explosivos dessa história é o confronto entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, dono do X e aliado de Trump. Antes das eleições de 22, Moraes liderou uma cruzada contra o que chamou de desinformação, ordenando a suspensão de contas no X e na Rumble. Isso levou a um choque direto com Musk, que chamou Moraes de censor, prognosticou que um dia o veria atrás das grades e enfrentou multas pesadas do Brasil. Em agosto de 23, o X chegou a ser bloqueado temporariamente no país por ordem do STF, o que intensificou as tensões. O Financial Times destaca que Musk e empresas como a Rumble e o Trump Media and Technology Group abriram processos na Flórida contra Moraes, acusando-o de censura extraterritorial. Eles alegam que o juiz tentou suspender a conta de um brasileiro que vive nos Estados Unidos, violando direitos protegidos pela Constituição americana. Essa briga colocou o Brasil no centro de um debate global sobre liberdade de expressão e o poder das redes sociais. Enquanto isso, o Brasil está desastrosamente tentando apagar esse incêndio diplomático. O Financial Times cita uma autoridade brasileira que disse: "Estamos tentando impedir que o sangue chegue ao rio." O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está coordenando uma ofensiva diplomática e a embaixada brasileira em Washington tenta convencer os americanos de que a democracia e a liberdade de expressão estão seguras no Brasil. Mas há um problema. O governo Trump parece cada vez mais simpático aos argumentos de Bolsonaro, que é visto como vítima de perseguição política e não acredita nas balelas que o governo brasileiro tenta emplacar. Para complicar, um conselheiro do Departamento de Estado, Ricardo Pitta, causou polêmica ao se encontrar com Jair Bolsonaro em sua casa durante uma visita ao Brasil, em maio de 25. A embaixada americana negou que o encontro tivesse relação com sanções, dizendo que Pitta estava focado em combater o crime organizado. Mesmo assim, o encontro alimentou especulações e levantou dúvidas sobre as reais pretensões dos Estados Unidos nessa história. Mas será que o governo brasileiro está agindo da melhor forma? A postura do Itamaraty, que parece se dobrar para proteger Moraes, levanta questões sobre a independência entre os poderes. Quando o executivo se envolve para limpar a barra de um juiz, isso pode criar um precedente perigoso, sugerindo que o governo está mais preocupado em evitar constrangimentos internacionais do que em fortalecer a democracia. E enquanto isso, o povo brasileiro continua enfrentando problemas reais: desigualdade, inflação, desemprego e violência. Será que essa crise diplomática não está desviando o foco das verdadeiras urgências do país? Além disso, as ações de Moraes dividem opiniões. Para seus apoiadores, ele é um guardião da democracia, que enfrentou ameaças concretas após os atos de 8 de janeiro. Para seus críticos, a quase totalidade da população, ele ultrapassa limites, usando seu poder para censurar vozes conservadoras e controlar a internet. Onde está o equilíbrio entre proteger a democracia e garantir a liberdade de expressão? Essa é uma pergunta que o Brasil precisa responder, e rápido. Essa história, revelada pelo Financial Times, mostra que o Brasil está no meio de um tabuleiro geopolítico complexo. As sanções contra Alexandre de Moraes, quando aplicadas, podem estremecer as relações com os Estados Unidos e intensificar a polarização política no Brasil. O governo Lula age de forma reativa, tentando evitar uma crise maior. Mas será que está defendendo a soberania nacional ou apenas protegendo um juiz? E você, o que acha? As ações de Moraes são uma defesa da democracia ou um passo rumo ao autoritarismo? Deixe sua opinião nos comentários,
curte o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado. Não perca a série Estratégia para um Futuro Livre do País. São 7 episódios para entender o que trava o Brasil e como mudar isso de verdade. Tá na tela. Clica em confira e começa agora com o primeiro vídeo, com o título Por que o Brasil não sai do lugar? O Brasil merece melhor futuro.